E aí família, tudo bom? Eu sou o Lucas Silva, instrutor de meditação. Hoje vamos para mais uma aula. Trouxe um tema que tem tudo a ver com meditação, resiliência, né? Eu acho que todo mundo que já meditou alguma vez sabe que você começa a meditar agora e você já quer sair correndo, é inquietante, desconfortante, né? Muitas vezes a gente já está com muito pensamento na cabeça e a gente fica parado no meio, fica parado no mesmo lugar, junto com esse pensamento tudo e atormenta a gente. Então meditação é sobre resiliência, mas resiliência é muito sobre paciência, né? Pô, até fulano conseguir aquilo, ele teve que ficar batalhando tantos anos, fulano é resiliente. Ou seja, a resiliência, né, é o quanto eu aguento o tranco mesmo, a longo prazo, né? Faço o esforço repetidas vezes até chegar no lugar. A pessoa resiliente, ela é mais para ou ela é completamente um maratonista, né? Que é diferente daqueles 100 metros rasos, né? 100 metros rasos é aquele mais de empolgação, sabe? Ah, vamos fazer isso? Vamos. Pô. Começou ali, deu uma semana, já parou de fazer aquilo, né? Então, os 100 metros rasos, ele também tem seu lugar, né? Muitas vezes a gente mete o louco, vou acampar, ficar 3, 4 dias. Pronto, ali foi um projeto ali, né? Rápido, você deu um tiro, foi e voltou, né? Mas a resiliência, ela entra nesse outro campo, né? Porque a resiliência é algo que dura, né? Tem muito a ver com resistência, o quanto você aguenta, né? E o quanto você aguenta tem tudo a ver com maratona, né? Pô, quem já abriu uma empresa sabe como é se fuder por muito tempo. Eu não sei quem falou comigo que... Não sei quem falou. A pessoa falou assim comigo, até eu começar a ter lucro mesmo, até eu começar a receber mesmo, eu trabalhei 1 ano de graça, né? Tipo, na minha empresa. Até o dinheiro começar de fato a entrar. Até lá eu tava, é como se eu tivesse trabalhado 1 ano de graça. Mais do que 1 ano, porque tem a questão toda emocional, o medo, a ansiedade de não dar certo. Eu trabalhando mais que todo mundo, trabalhando 12 horas todo dia. Então, tipo, olha pra você ver, 1 ano se fudendo. E você nem tem a certeza que vai dar certo, né? Então, a resiliência junta isso, né? O esforço com a paciência. Tem que fazer o esforço longas vezes. Longos períodos, né? Eu lembro que eu entrei na academia com 18 anos. A mulher pegou e me falou assim aqui, pra começar. É só pra começar. É só o começo. Você percebeu alguma diferença depois de 3 meses. Até lá nem grila não. É pra você começar, né? Falei, que isso? Eu tenho que fazer esforço 3 meses aqui pra começar. Pra começar. Então, a meditação, ela entra muito nessa questão, né? Porque a meditação, igual a academia, é um projeto de longo prazo, que você vê benefícios, né, significativos mesmo. Você fala, caralho, eu mudei, isso aqui mudou, né? Igual tudo na vida, né? Se você quer virar um maratonista, você vai ter que ir, né? Quanto que eu consigo? 2 km, aí corre, 1 mês. 3 km, 4 km. Você vai treinando, à medida do tempo, você vai sentindo o quê? Resistência, pô. Na próxima maratona de 10 km eu já consigo, de 15, né? Por quê? Porque você foi aguentando um tranco cada vez mais. E a meditação é isso, né? E a meditação é sobre, quando se trata de resiliência, sobre o quanto você aguenta ser atormentado por você mesmo, né? Que, por exemplo, eu paro aqui, fecho o olho, o que vai vir? Muitas vezes o que eu estou tentando fugir, né? Para toda hora mexendo no WhatsApp, açúcar refinado, buscando os viciozinhos, buscando, né? Buscando barulho, buscando coisas para que eu não me confronte com esse silêncio, né?
Porra, terminei com minha namorada, o que eu vou fazer? Pegar um pote de sorvete e comer assistindo o filme. Vou me distrair, né? Não vou sentir aquela dor. Nada contra fazer isso, pode fazer isso também. A meditação é muito sobre esse aguentar o tranco mesmo do que você está sentindo agora. Eu estou inquieto, mas mesmo assim eu vou ficar parado 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, né? Se eu ficar 20 eu surto. Então a meditação, porque depois dessa frase de grande resistência, de um longo período, você vai começar a entrar num processo que é de desidentificação. Ou seja, não vai ser tão mais difícil ficar sentado, focando na respiração. Por quê? Porque agora você está se desidentificando das sensações, das emoções e dos pensamentos. Ou seja, você começa a perceber essas coisas como se estivesse em terceira pessoa. Quem gosta de jogar videogame, já viu o jogo de terceira pessoa? Você não tá se fudendo igual o personagem lá, tá? Não, você tá observando ele, você tá guiando ele em terceira pessoa, né? Você tá olhando ele com uma distância, então você vai tomando distância, porque a meditação ela é introspectiva, né? Então fecha o olho, eu vou voltando para dentro e me distanciando dos meus pensamentos, das minhas emoções e das minhas sensações. Lembro-me um dia que eu fui brigar. O cara me parou assim, meu colega falou, calma, respira, conta até 10. Eu tava, né, impulsionado pela raiva. Na hora que eu respirei, o que eu tomei? Distância daquela emoção. Eu falei, não, mano, ia fazer merda. No impulso aqui da emoção, né? Porque não era eu, era a emoção, né? Que me possuiu. Então a gente vai começando a tomar distância e a gente não fica mais tão incomodado com o que está acontecendo. Porque a gente começa a perceber que a gente não é o pensamento, a gente é quem observa o pensamento, né? Logo, se eu estou numa praça, por exemplo, observando um cachorro, alguém chega perto de mim e fala assim, como é que você tem certeza que você não é esse cachorro? Primeiro eu ia pensar, né, mano, que brisa que ele tá pegando para me perguntar isso aqui. Mas eu ia falar com um amigo meu, eu sei que eu não sou esse cachorro porque eu tô vendo ele. Não tem como eu ser aquilo que eu observo, né? Então se eu tô vendo o cachorro, tem uma distância entre eu e ele. Ali tá ele e aqui tá eu. E é a mesma coisa com o pensamento. Eu tô observando o que minha mente está pensando. Então eu não sou o pensamento, é que eu consigo ver ele. Inclusive eu consigo mandar ele tomar no cu se eu quiser. Né? Certo dia eu tava aqui também, nossa, estressado, tinha que sair, tava atrasado. Eu peguei e falei comigo, calma, pô. Calma. Se acalma. A gente já fez uma promessa que tudo que a gente faz é sem calma. É com calma e sem pressa. Vou fazer o trem devagar aqui. Ou seja, o pensamento ali que tava, não, nós tem que ir, não vai. Não, manda ele se fuder. Calma. Quem manda é eu. Vou fazer aqui na paz na hora que eu chegar, é isso mesmo. Entendeu? Não vou sair em correria, não. Ou seja, que a gente já viu que eu não sou pensamento, né? A gente também percebeu nesse outro exemplo, onde a raiva tomou conta ali de mim, que eu não sou a raiva, né? Depois que eu respiro, ó, passou. Tava aqui, mas não era eu. Ainda bem que você me ajudou, meu camarada. Então a gente não é as nossas sensações, emoções e pensamentos. Mas quanto mais a gente acredita que é, mais a gente sofre, né? Porque se eu sou inquietude, né, eu tô sofrendo. Agora, se eu observo a inquietude, já começa a ficar um pouco diferente, né? Por exemplo, um colega chega aqui com raiva, me xingando. Nossa, aconteceu tal coisa, mano. E a raiva tá aqui do meu lado, né? E eu tô tranquilo, em paz, tava até na rede. E aí ele pega e fala assim, mano, por que você não tá injuriado que nem eu? Eu pego e falo, porque eu não sou você, mano. Isso aconteceu com você, eu tô só observando. A raiva daqui do meu lado é você, né? Você tá xingando. Isso é tudo você, eu só tô observando aqui, né, mano? Então, esse BO é seu, não que eu não, né, não tô querendo empatia. Mas, tipo, não é eu isso aí, tá ligado? Só não é. Só não é eu. Então quando minha mente ela tá aqui falando sem parar, ela não é eu. Eu posso andar com calma, pô, velho, isso não é eu, mano. É você que tá com pressa. Não é eu.
Ou seja, esse processo demora um pouco. Tanto é que quando eu comecei a meditar, eu não tinha vergonha de perguntar, mas num lugar que eu ia meditar, a instrutora ficava falando assim, né, 6 anos atrás. Observe seu pensamento, mas não interaja com ele. Observe seu pensamento e deixe ele passar como se fosse nuvem. Toda vez que eu falava isso, eu falei, que porra isso que significa, velho? Não tô entendendo, eu não tô conseguindo entender esse trem de observar, né? Por quê? Porque eu achava que eu era o pensamento, né? Isso explica muito fácil. Muitas vezes eu tô aqui fazendo um trem que o camarada falei, mano, isso vai dar ruim. Virar a boca a palavra tomando seu cu, vai dar certo sim. Mas se a minha mente pega e fala, ih, mano, isso vai dar ruim, é quase 100% de chance de eu amarelar. Por quê? Porque eu acho que eu sou esse pensamento. Então eu acho que isso é real. Agora o meu amigo, como ele tá do meu lado, tem uma distância entre eu e ele, e eu não sou aquilo que ele tá falando, e eu não acredito naquilo que ele tá falando que vai dar errado, eu consigo mandar ele tomar no cu. Agora se eu for a minha mente, o que ela falar tá falado, né? Porque eu sou ela. Agora se eu observo ela e falo, ih, vai se fuder, eu vou fazer sim. Você já tentou falar isso pra sua mente? Você tá com muito medo, véi, eu sei fazer isso aqui, só por que você tá com medo de fazer? A gente já fez 1000 vezes. Parceiro, estufa o peito, ganha confiança e vai. Né? Então, em poucos momentos ali que a gente endoida com a nossa mente, né? E aí a gente vê que a gente, pô, se eu tô falando com a minha mente, eu não tem como eu ser ela, tem dois de mim, né? O que pergunta, o que responde, como é que é essa história? Então, até a gente ir entrando nessa percepção, a gente tem que ter resistência. Para quê? Para fazer as meditação. Por isso que a minha intenção aqui cada vez é de fazer meditação mais perto de 1 minuto. Porque os benefícios da meditação, na verdade, é ao longo prazo. Se você faz 1 minuto hoje, quando você acorda, você faz 1 minuto amanhã, você faz 1 minuto depois, e depois você faz 1 minuto de manhã, 1 minuto à noite, colocando no relógio, você está mantendo o quê? Uma constância. E você está fazendo o quê? Exatamente o que a pessoa que nunca foi para academia, que nem eu já fiz muitas vezes, falei que ia fazer. Não, vou pagar 6 meses e vou 5 vezes na semana. Aí você volta um dia, fica com culpa, fica frustrado, aí volta outro. Quando pensa que não, você perdeu 6 meses. Porque você foi mais do que você não dava conta. Agora você fala comigo, ó, eu vou 2 vezes só na semana, meia horinha e pá. Mas eu vou toda vez, toda semana, né? Eu coloquei algo razoável. E eu não sei como é pra você, mas quando eu comecei a meditar, 6 anos atrás, eu coloquei 7 minutos. Eu não dei conta, foi muito doloroso. Eu não dei conta de manter sequência. Eu fiz 2 dias, no terceiro minha mente já me sabotou, já procrastinou. Por quê? Porque tá achando desconfortável, velho. Ela não quer fazer. Ela vai inventar todo tipo de desculpa. Agora se eu colocar... Aí depois de um tempo eu diminui para 5. E mesmo assim ficou desconfortável. Aí ficou indo naquele para e volta, até o negócio começar a se instalar. Mas você vê que não foi um processo natural, né? Eu tive que lutar. Mas imagina se uma semana toda eu medito 1 minuto. Na outra, talvez eu continue meditando 1 minuto. Depois eu passo para 2 minutos. Né? Eu estou indo devagar, mas é certo de eu chegar. Porque eu não paro. Então a intenção não é entrar num transe meditativo aqui. É só uma iniciação para vocês seguirem o seu caminho. E aí vocês deixam no comentário se vocês querem meditações mais longas, 5, 10, que aí eu vou variando. Tem vídeo que eu faço, tem aula que eu faço meditação mais curta e outras mais longas, né? Algumas de 5, 10 até 15 minutos. Dito isso, equipe, vamos lá, né? Resistir a ficar parado, imóvel, focando na respiração e observando os pensamentos, né? Que é essa coisa que me lembra ali, nos 14 anos, eu comecei a sair. O primeiro rolê foi carnaval. E ali eu com os amigos, né? Nós estava chegando as meninas. Alguma dava uns fora assim, era difícil de digerir, era indigesto, né? Chegava nela, ela falava que a namorada dela era amiga dela. Podia ser, né? Mas não parecia que era. Ou ela falava que tinha namorado, mas não tinha aliança.
Doía essa daí, mas que pegava pesado era quando eu chegava e falava, e aí, nem como é que você tá? E tal. Tava ela e a amiga dela, ela olhava pra mim assim, e ela voltava a conversar com a amiga dela. É como se um vento, um fantasma tivesse cutucado ela, ela olhou, que não viu ninguém. Ela olhou através de mim, não viu ninguém e voltou. Me ignorou totalmente. Então, observar os pensamentos é mais ou menos isso. Você percebe que você está pensando, não, eu vou ter que fazer aquele negócio amanhã. Mas, nossa, eu acho que não vai dar. Você percebeu o que você está pensando. Em vez de você ficar com essa conversa, né? De você falando e de você respondendo, você só olha para ela e foca na respiração. Porque o negócio não é brigar com o pensamento. Se você não quer alguma coisa, você foca em outra, né? Pô, se eu não quero isso aqui, eu não tenho que expulsar isso aqui. Eu só tenho que mudar o foco. Eu não vou mais dar atenção para isso, vou dar atenção para outra coisa. Todo mundo que já teve um relacionamento sabe que a pior parte dele, nenhuma discussão, nenhuma briga, é você deixar outra pessoa falando. A pessoa, não, mas como é que ela falação, você pá. Só sai. Só ignora. Eu não tô recomendando isso não, mas eu tô falando, né? Olha pra você ver, o jeito mais eficaz de você lidar com a briga, se você tá nesse negócio de poder, né? De quem ganha e quem perde, quem ganha é quem ignora. A outra pessoa entra em surto. Normalmente mulher. Porque a maioria dos homens, né, não tem muita paciência para ficar discutindo relação. Então, a pior vez é quando você deixa ela falando. Você pode xingar, vocês dois podem gritar que vai sair melhor do que você virar simplesmente as costas e falar, não quero falar sobre isso agora, eu vou sair aqui. Amanhã, quando nós estiver mais calmo, eu volto aqui para nós conversar. Às vezes, mas se você sair sem nem falar isso, aí sim a pessoa AVC na hora. Então, falando de resistência aqui, vamos fazer uns 3 minutinhos aqui, né? Pra quem tá no começo de carreira, 3 minutinhos já força um pouco. E aí eu vou fazer um mantra aqui, né, pra nos induzir, né? Pô, a gente é condicionado a tanta coisa, por que a gente não se condiciona a tal coisa? Como? Falando, ué. Teve um dia ali que eu tava atrasado, eu falei, véi, fazer esse trem com calma, foda-se isso. Pra você ver, eu mandei. E aí eu vou tentar trazer um pouco dessa ideia de que a gente tem um certo poder. Parece que não, né? Parece que, tipo, eu sou escravo da minha própria mente, minha mente pensa o dia inteiro, eu não escolho o assunto, eu não escolho nada, ela fica aqui, velho, eu sou escravo dela. Mas a gente tem ali 2% de poder. Não vamos usar ele aqui. Eu vou falar um mantra que é se saiba, eu sou Deus. Eu vou fazendo esse mantra ali 1 minutinho, né? E se você quiser você pode falar também, se quiser você pode pensar, ou se quiser você só pode focar na respiração, né? Esse mantra induz ao estado que a gente está desejando, né? De se aquietar. Ou seja, a gente está dando comandos para o nosso sistema, quiete-se. Quiete-se, bebê. Pode ficar tranquilo, você não está na guerra, não. E aí, quando eu parar de fazer esse mantra, a gente pode focar só na respiração, ou você pode continuar mentalmente, ou você pode continuar oralmente. Você coloca a mão na barriga, né? Se você quiser, porque a gente vai usar essa respiração diafragmática, né? Pela barriga, lenta, longa e profunda, a inspiração e a expiração mais lenta, longa e profunda ainda, né? A gente percebe ali, principalmente quem trabalha nessa área, né, hospitalar, assim, que a criança ali ela respira pela barriga, né, pelo abdômen, o abdômen fica subindo e descendo, a gente vai crescendo, a gente vai perdendo essa respiração que é da nossa natureza e a gente começa a respirar mais curto, mais rápido e pelo peito aqui, né, que logo ali na frente, né, a gente descobre
que quando a gente era novo, era criança, a vida era tão mais simples, né? Agora não tem nada acontecendo, mas eu sempre estou preocupado, por quê? Então a gente começa a entrar nesse estado, né, natural mesmo de ansiedade, é o estado padrão, né? Às vezes mais, às vezes menos, mas sempre tá aqui na grila. Então aí a gente ativa essa respiração, né? Que é uma respiração de grila, né? De guerra. Tô na guerra ali, eu tenho que ativar meus 5 sentidos, deixar eles bem, né? A ponto de bala, porque qualquer hora que eu vou ter que lutar até morrer, eu vou ter que correr até morrer. Então, assim, o corpo ele entra naquele estado de alerta, né? Quem já foi assaltado ou quase bateu o carro sabe que estado que é, né? Você, pum, coração, né? Você fica ali, Saiyajin, nível Saiyajin, mas muitas vezes a gente fica nesse nível, mas um pouco mais baixo. Simplesmente com grila, não, vou ter que fazer aquilo ali amanhã, pá, 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 pá. Não é aquele, né, tô sendo assaltado, a grila de morte, mas já é um nível desconfortável de grila. E aí, com o tempo, você vai começar, por conta própria, a retomar essa respiração. Muitas vezes você chega no rolê assim, para quem gosta de dar rolê, né? Você chega num lugar, você não conhece muita gente, você fica voado ali, né? Sem lugar. E ali você dá uma griladinha. Você já sentiu essa griladinha? Você vai dar umas 3 respirações pela barriga, sentindo o abdômen estufar e solta. Você vai ver que seu estado, você vai entrar num estado de mais tranquilidade, mais calmo. Por quê? Porque a gente de fato não controla muita coisa. Você já percebeu que você comeu aqui e o seu corpo trabalha para digerir, para acontecer o negócio todo sem você nem saber, né? A natureza marca. E a única coisa que a gente tem controle é a respiração. E o controle da respiração é o que vai ditar o seu estado emocional, né? Por exemplo, se eu estou muito acelerado, meu sistema ali simpático foi ativado, né? De luta e fuga, ou seja, meu corpo está liberando hormônios de adrenalina, noradrenalina, cortisol, o que mais puder me fuder, ele está liberando, para eu poder ficar agitado, né? Que está achando que eu estou em perigo. E aí, com essa respiração, é como se eu desativasse esse botão e ativasse o botão do parasimpático, onde o comando é diferente. Tá tudo no seu lugar, pode ficar tranquilo, a gente não está correndo risco, né? Muitas vezes o medicamento ele vai fazer isso, né? Você toma um remédio para ansiedade e ele vai fazer isso. No entanto, contudo, porém, o nosso corpo tem já, como eu posso dizer, ele já tem um remédio dele, que é a respiração consciente. Longa, lenta e profunda. Só isso já vai ativar o sistema parasimpático. Mas a maioria de nós já estamos muito fodidos. Então só a respiração não dá. A gente toma um remédio, mas começa a treinar a respiração, né? Porque nessa respiração consciente, nesse estado de presença que vem de fato a solidez, né? A maestria emocional e dos pensamentos, né? Então a gente tem que fazer essa dobradinha, muita gente, né, que já está tomando remédio, a pessoa, vou parar de tomar que agora eu vou só focar na minha respiração, não é bem assim, né? A caminhada é longa. Então, sem mais delongas, coluna ereta, porque ajuda no fluxo energético, né? Ou seja, no seu bem-estar, né? E aumenta a concentração. Um colega meu falou, mano, eu consegui abandonar 80% da minha insegurança só mudando minha postura. Comecei a andar na rua assim, ó. Ficava andando muito curvado, né? Se você ficar assim por muito tempo, você vai perceber que vai vir pensamento de tristeza, preocupação, porque o nosso corpo fala, né? Muita gente que tem depressão profunda faz aí a técnica dos 5, 10 minutos rindo, né? Se morar sozinho é mais fácil ainda. Você tá triste, você dá um sorriso fake e vai fazendo as coisas com esse sorriso, né? Porque seu corpo, a sua mente vai entender, né?
pô, ele tá rindo, então ele tá feliz. Ela libera o hormônio do prazer, que vai misturar com a sua bad lá e vai te dar um up, né? Porque você em cima ali das... Como que eu posso fazer? Como que eu posso falar, né? Em cima dos neurotransmissores negativos, você vai liberar endorfina, né? Dopamina, serotonina, fingindo que você está feliz. Você sustenta o riso e aí vai começar a te auxiliar nessa questão da depressão muito profunda. Então, o nosso corpo ele dita mais ou menos a forma como a gente vai começar a sentir e pensar. Se a gente ficar aqui sentado aqui, vai aumentar a nossa concentração, porque eu estou numa postura ativa, né? Imagina, eu lá na escola, a primeira coisa que a professora falava, segurava aqui, né? Caderno aqui na minha frente, né? Ô Lucas, levanta, não é postura não. Aqui, ó, essa postura aqui de concentração, de atenção, de tal, é de desleixo, não. Isso aqui deixa você muito relaxado, né? Por isso que muitas vezes a gente vai meditar deitado, a gente dorme, né? Mas não só porque a gente tá deitado, é porque a gente vive cansado. A maioria das pessoas, que nem eu também. Mas enfim. Vamos começar a nossa meditação. Respiração lenta, longa e profunda. Inspira. Expiração longa, lenta e profunda. Pela boca. Expira. Aquiete-se e saiba, eu sou Deus. 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 Pode abrir os olhos devagar, esticando o corpo, fazendo o movimento que você sentir. Se você quiser, você pode continuar meditando, fica à vontade. E deixem nos comentários se vocês preferem que revezam as meditações de 5 minutos, de 3, de 10, de 15, ou se essa está sendo mais útil, mais confortável, né? Nessa visão de longo prazo, onde esse momento onde você pare para dar poucas respiradas seja um momento de prazer, né? Eu lembro que quando eu meditava era meio tipo, era, sei lá, igual fazer exercício físico, entendeu? Já bate uma preguiça, por quê? Porque o negócio ali é doloroso, né? Desconfortável. Então a intenção da meditação curta é que ela tem muitos benefícios. O primeiro dele é que você não se estressa muito, né?
Porque ali muitas vezes a gente está muito agitado, a gente fica parado 5 minutos, 7 minutos, vem muito pensamento, vem muito incômodo. E esse tempo de 1, 2 minutos feito diariamente já dá grandes resultados significativos. Né? Você aprender a parar um minutinho, porque aí muitas vezes você faz no seu dia a dia, ali você está muito estressado, você para, faz uma respiração longa. Então é uma forma mais segura e eficaz a longo prazo. Eu vou ficando por aqui. Quem quiser aula de meditação, vou deixar meu número na descrição. Vamos que vamos, equipe, né? Deus nos guia, bebê. Fui, tei, tei, tei.